Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na área de saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. A medicina de estilo de vida é uma abordagem focada na prevenção, gerenciamento e tratamento de doenças por meio de mudanças no estilo de vida, promovendo saúde. Essa abordagem reconhece a influência significativa que escolhas de vida como alimentação saudável, prática de atividade física, sono adequado, gerenciamento de estresse, fortalecimento de relações sociais e abandono de maus hábitos têm sobre resultados em saúde e geração de bem-estar. Para falar desse tema, eu tenho o prazer de receber aqui dois amigos que entendem muito do assunto. O Dr. Rodrigo Jacobian Fernandes, médico radiologista, professor de Kundalini Yoga e meditação, certificado pelo International Board of Lifestyle Medicine. E o Dr. Wagner Castropil, atleta olímpico de judô, médico ortopedista e sócio fundador do Vita Clínicas. Além de excelentes médicos, ambos têm um histórico muito bacana de atuação como atletas de alta performance. O Rodrigo foi capitão da Seleção Brasileira de Polo Aquático e continua se dedicando a atividades esportivas na água, como a maratona, e o Castropil foi atleta olímpico de judô e campeão em diversos torneios. Rodrigo, Castropil, fico muito contente de receber vocês aqui hoje, um grande prazer contar com a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, entre amigos, e falar de um tema tão abrangente e tão interessante no momento que a gente vive hoje. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. E é realmente um prazer estar aqui, falar junto com o Rodrigo sobre um tema que nos motiva bastante, né? Relacionar a medicina, a estilo de vida com esporte e trocar um pouco de ideia com vocês. Acho que vai ser muito interessante. Obrigado pelo convite. Muito legal. Eu vou começar pelo Rodrigo. A gente se conhece há muito tempo, né? Fomos contemporâneos de radiologia, trabalhamos juntos, você como radiologista músculo-esquelético, eu radiologista torácico. Os dois foram para o exterior fazer especializações também nas suas áreas. E aí eu me lembro que você conheceu, né, quando eu estava em San Diego, Kundalini Yoga, e depois, teve diversas mudanças na sua vida profissional e pessoal e começou a se dedicar muito mais à Kundalini Yoga e à meditação. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente a respeito dessas escolhas, né? O que te fez tomar essas decisões e também a respeito agora da sua nova atividade, que é a medicina de estilo de vida. Legal, Gustavo. A gente esteve juntos, nós estivemos juntos ali no começo da radiologia e me lembro também dessas aventuras fora do país e tudo mais. Eu vou ser breve nessa história, porque é uma história longa que eu vou resumir, porque eu acho que faz sentido trazer um pouquinho desse histórico para a gente bater um papo sobre a medicina do estilo de vida. Mas eu, desde garoto, fui incentivado a fazer esporte, então o esporte sempre esteve ligado à família, né? Meus pais sempre incentivaram o esporte. Eu era tenista antes de cair na água e eu entrei no polo aquático logo cedo, com 11 anos para 12, lá em Bauru ainda, na minha terra natal. E quando eu entrei na faculdade, eu já jogava e fui convidado pelo Esporte Clube Pinheiros, que é um clube que eu sou muito grato por ter me convidado e ter ficado lá até hoje. Sou bastante atuante lá no Pinheiros. E eu conciliei a faculdade com o polo aquático de alta performance, tanto pelo Pinheiros quanto pela seleção brasileira, que logo no primeiro ano da faculdade eu fui chamado para a seleção sub-20 e acabei ficando para a seleção principal. E agora é época de Pan-Americano, me lembro, há 28 anos eu estava participando dos Jogos Pan-Americanos e a gente teve um sucesso bom ali. Depois de 32 anos o Brasil voltou a fazer uma final de Pan-Americano. Então eu tive muito ligado ao esporte desde garoto. E a faculdade eu consegui conciliar até o 4º ano, quando foi que eu joguei os Jogos Pan-Americanos. E no final daquele ano eu tive a oportunidade de jogar uma Universiades no Japão, que foi um evento muito interessante. Participar primeiro da Vila Pan-Americana, depois participar da Vila Olímpica Universitária. Foi um evento muito marcante. E no final daquele ano foi quando começou o internato. Eu percebi que era bastante sobrecarga conseguir conciliar esporte de alta performance com a faculdade, e ali foi quando eu comecei a me questionar
até em relação à minha especialidade. E eu tive a sorte de ter sido convidado para parar a faculdade e jogar nos Estados Unidos. Eu fui jogar por um college ali em Santa Bárbara, em Ventura. Então foi minha primeira parada, onde eu comecei a olhar um pouquinho de forma diferente daquele esquema clube, faculdade, clube. E aí começou uma nova etapa da minha vida. Voltei e fiz o internato todo. Decidi pela radiologia ortopédica, pela radiologia musculoesquelética. E aí eu fui. Daí, como você bem disse, eu tive o prazer de estudar com o Resnick, lá em San Diego, que é um ícone na radiologia ortopédica. E lá eu tive contato com o Kundalini Yoga, que foi uma história muito incrível na minha vida. E a partir de então comecei a praticar pessoalmente, por interesse pessoal, por uma busca pessoal. E me encantei com a prática, me encantei com a meditação. Isso já vai fazer 20 anos que eu pratico e isso me ajudou demais a tomar as decisões, mesmo na minha profissão como radiologista, na minha vida pessoal. Então, eu só tenho a agradecer por toda essa trajetória. E recentemente, em 2020, a pandemia já estava assolando aí o Brasil e o mundo. Eu tive um convite para conhecer sobre a medicina do estilo de vida. Um colega e amigo, o Henrique Greenberg, me falou: olha, você sabe sobre isso? E eu até então não conhecia. E me encantei com a medicina do estilo de vida. Até então eu não conhecia, participei de eventos, de congressos, aproveitei que estava tudo online e a nossa vida estava um pouco diferente naquele momento e acabei mergulhando nessas águas também e acabei fazendo toda a certificação e aqui estamos falando hoje da medicina do estilo de vida. Então, é muito bom lembrar essa história, né? E estando aqui do lado do Castropil, que acompanhou alguns momentos dessa história. Eu o conheci antes de eu entrar na faculdade, então em alguns momentos a gente teve parcerias e bastante contato. Então é realmente um prazer eu estar aqui com vocês e contar um pouquinho dessa história. Mas, de maneiras gerais, foi assim que eu cheguei na medicina do estilo de vida, usando a meditação como ferramenta de bem-estar e tudo mais. Muito legal. E a gente vai falar um pouco mais dessas ferramentas daqui a pouco e exatamente o que é a medicina do estilo de vida, como é que está no Brasil. Mas eu queria agora passar para o Castropil, que também, assim como você, tem um histórico aí de ser atleta de alta performance, participação como judoca em diversos campeonatos. Ele vai contar um pouquinho mais aqui para a gente. E vou lembrar de 2 outros episódios que nós gravamos com a Adriana Silva, maratonista, e com o Lelo, que foi atleta olímpico de esqui, e depois maratonistas. E a gente conversou muito disso, da parte do esporte, na geração de bem-estar. Eu queria saber de você, Castropil, assim, como que você enxerga o esporte, né? Tanto aí pela sua carreira, vida pessoal e agora também com a medicina de estilo de vida, como um auxílio para a promoção de uma vida saudável e até mesmo como uma medicação. A gente está muito habituado a medicação ser o remédio químico que eu tenho que comprar numa farmácia. Agora, esporte é uma medicação? Eu acho que é a medicação mais potente que a gente tem hoje disponível para cuidar da nossa saúde, sem sombra de dúvida. Eu fui apresentado como Rodrigo para o esporte desde cedo. Né? Tinha um mantra em casa que era mens sana, in corpore sano. Você vai estudar, moleque, mas você vai fazer atividade física. De uma forma ou de outra, eu fazia atividade física, fiz várias atividades físicas até me especializar no judô. E quando eu decidi fazer medicina, eu tive que dar uma parada nos meus treinos, mas quando eu voltei para a faculdade, quando eu passei na faculdade, eu lembro até hoje, a primeira recepção calorosa que eu tive na Atlética foi: você faz esporte? Eu falei assim: faço. O que você faz? Judô. Mas você é faixa o quê? Eu sou faixa preta. Nossa senhora. Então você... E aí eu comecei a voltar para os treinos, né? Eu estava fora de forma, 1 ano e meio parado, gordinho, voltando a treinar, e comecei a treinar. Então os primeiros anos da minha vida acadêmica foram de treino na faculdade, na Atlética, do Pinheiros, que também me acolheu. E assim eu fui desenvolvendo, né? Para mim foi muito interessante, Gustavo, estudar fisiologia e experimentar na prática. Estudar um pouquinho a parte nutricional e experimentar na prática. Estudar ortopedia e experimentar as lesões na prática. Experimentar fisioterapia na prática. Eu tive a grata oportunidade de aprender a medicina na teoria e aprender a medicina na prática. Porque
o atleta ele passa por tudo isso, né? Mudanças fisiológicas, tem que ajustar a sua dieta, controlar peso, estresse, burnout, lesões, recuperação, fisioterapia, cirurgias. Então eu tive esse processo todo aí ao longo dos meus 6 que viraram 9 anos de faculdade. E eu estiquei a minha faculdade. Até queria fazer uma pergunta. Você parou, Rodrigo, quando você estava no 3º para 4º ano, quando você recebeu o convite, você parou a faculdade um tempo? Eu parei. Na verdade, eu completei os 4 anos, que foram 4 anos muito intensos. Só para exemplificar para os nossos ouvintes, né, o que é a intensidade de um treino preparatório para um ciclo olímpico. A gente não teve a oportunidade de ir para a Olimpíada de Atlanta, que seria o nosso ciclo olímpico, mas a gente foi à final dos Jogos Pan-Americanos em 95. 3 vezes por semana eram 3 treinos. Então, das 6 às 7, treino físico, fora d'água, ia para a faculdade, voltava no meio-dia, 1h30 era treino físico na água, e à noite, das 8 às 10, era um treino físico tático, treino tático com bola, coletivo. Então, eu com bastante esforço, eu conciliei até o 4º ano, e aí sim, Castropio, no 5º ano, eu parei e fui jogar uma temporada na Califórnia, que foi muito legal. Mas eu parei a faculdade por 6 meses, o que também foi muito legal, porque eu fiz, assim como o Castropio, eu estiquei de 6 para 7 anos, e assim como ele, a gente teve contato com várias turmas. Minhas panelas de internato foram 7 panelas ao todo, então eu conheci muita gente, foi muito bacana essa experiência toda, e quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 2 anos cronológicos para cumprir 1 ano e meio de internato, então eu consegui ainda no internato participar de mais 2 universidades de brasileiro, então consegui fazer isso. Mas eu parei por 6 meses, o que só foi benefício. Porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Porque eu até o 3º ano da faculdade eu fiz direto e depois chegou um momento que eu tive que optar. E graças a Deus eu optei por fazer e parar e fazendo esporte, priorizando o esporte em alguns momentos, priorizando a faculdade em outros momentos, e foi muito rico isso, porque além da experiência com esportes, experiência de você viajar, de você competir, você vive várias turmas, e você passa e conhece. Hoje eu conheço um monte de gente ao longo dos anos de faculdade, né? É interessante isso, né? Porque acho que até mesmo na nossa época aqui dos 3, né, tinha aquele conceito, esses 2 acho que eram exceções, mas porque tinha aquele conceito de você tem que entrar na faculdade rápido, acabar a faculdade. E como a gente vê que, bem, não só o esporte, mas levar as coisas no seu devido tempo, né, aproveitar aquela jornada no momento, como isso faz muito bem. E a gente tem um outro ponto aqui em comum, os 3. Eu não fui um atleta de alta performance como vocês 2, mas sou corredor de rua, também amador há mais de 20 anos, já fiz algumas maratonas. A gente conversou muito aqui no episódio com o Léo e com a Adriana sobre isso, os benefícios do esporte para geração de foco, para geração também de maior atenção, de uma determinação, essa disciplina, né? Então o Rodrigo está contando aqui dos 3 treinos por dia. Eu sei também que o Castropio passou diversos períodos fora do Brasil, foi no Japão para treinar, e como isso hoje para os 3 aqui como médicos e empreendedores nos trouxe benefícios, né? Mas eu queria até perguntar para os 2 aqui, voltar para a medicina de estilo de vida e saber um pouco mais, e contar para os ouvintes, assim, quais são os pilares, né? Então, quando a gente fala, olha, medicina de estilo de vida, a gente está falando do esporte, está falando mais do quê? E no que ela está baseada também? Tem evidências científicas ou é alguma coisa que ainda está muito mais informal? Ótima pergunta. A medicina do estilo de vida ela é baseada em alguns pilares, mas antes de mergulhar nos pilares, ela é pautada na ciência. Então, se não há evidência científica robusta, praticamente não entra nos guidelines da medicina do estilo de vida. Eu acho que isso é uma grande vantagem da gente estar embasado e balizado pela ciência acadêmica, né? Então, começando a resposta assim. E são 6 pilares, eu não diria só o esporte, mas a atividade física de maneira geral, né? Porque a atividade física a gente pode separar em espectro, né? Desde um sedentarismo até a alta performance, que a gente está até comentando aqui hoje. Então, atividade física em geral, que também tem exercício físico e também tem esporte. Então, esse é um dos pilares que, como o Castropio disse, eu também acredito que é um dos mais importantes. Depois vem o manejo do estresse, que é uma coisa fundamental, e eu acho que o yoga, a meditação e tantas outras ferramentas que podem ajudar no manejo do estresse entram nesse pilar. Também coisas embasadas, com bastante evidência. O pilar do sono, o sono reparador, e cada vez mais a gente tem estudado e entendido, um sono de qualidade faz toda a diferença na nossa vida. Assim como o manejo de substâncias,
álcool, outras drogas, tabaco também é uma coisa importante assim. Um outro pilar que são os relacionamentos intrapessoais, interpessoais e com o seu ecossistema, com o planeta. Então isso também tem muita evidência mostrando que a gente chega numa idade mais avançada com mais disposição se a gente tiver bons relacionamentos. Não podia deixar de lado um pilar fundamental que é a nutrição. Uma dieta saudável é um pilar fundamental. Então são esses pilares que regem aí o manejo do estresse, atividade física, alimentação, controle de substâncias, sono e os relacionamentos. Então esses são os pilares da medicina do estilo de vida. De maneira geral e objetiva, são esses. E aí, Castropil, você quer complementar? Eu quero contar um pouco como é que eu cheguei na medicina do estilo de vida e como é que eu tive contato com a medicina do estilo de vida, né? Você comentou depois sobre a minha formação como atleta. Depois eu empreendi, né, Gustavo, numa empresa que, na minha cabeça e na minha concepção, era para cuidar da saúde das pessoas. E por isso o nome que foi dado para ela foi Vita, né? Porque na minha cabeça e na minha concepção eu queria usar muito dos princípios da medicina esportiva para poder cuidar dos indivíduos. Então tinha ortopedia, lógico, porque eu era ortopedista, mas tinha também uma série de outras questões relacionadas à medicina esportiva. Então nutrição, psicologia do esporte, toda a fisioterapia, tinha massagem e tal. Só que nós estamos inseridos num mercado que valoriza a pessoa ficar doente e tratar a doença, e é aí que a gente vê os incentivos na área da saúde. Infelizmente é assim que a gente vê, e a empresa foi tomando um caminho de ortopedia e fisioterapia. O Vita ficou no nome, mas efetivamente a empresa se transformou em ortopedia/fisioterapia. A maior parte dos pacientes que são atendidos lá são pacientes ortopédicos com lesões ou com artroses ou com dores que precisam de um tratamento ortopédico, precisam de uma reabilitação. E todo esse outro lado acabou ficando meio marginal. A medicina esportiva acabou tendo um conceito e um contexto muito do atleta, muito voltada para a alta performance. Então, infelizmente, a medicina esportiva hoje ela está dentro dos clubes, das federações, das confederações e lida com os atletas de alta performance, né? Depois vieram vários conceitos que eu também nunca me afiliei muito. Então, a gente ouviu falar de medicina integrativa, a gente ouviu falar de medicina holística. E, recentemente, numa conversa com o Rodrigo, ele me apresentou o conceito da lifestyle medicine, da medicina do estilo de vida. E eu me encantei, né? Porque para mim faz todo sentido, em primeiro lugar. Segundo, porque tem uma série base científica. Para mim isso é fundamental, né? Quando a gente vai lidar com saúde do ser humano, a gente não pode pura e simplesmente falar em termos experimentais. A gente tem que ter comprovação científica e a gente pautar as nossas decisões, o nosso algoritmo em bases científicas. Então, daí foi como que eu fui apresentado. Isso tem 2 para 3 anos, foi na época que pandemia, numa conversa, puxa, eu tive contato, olha, aí eu entrei, me afiliei, estou participando de eventos e de congressos e estou bastante encantado com a medicina do estilo de vida. Eu acho que é uma proposta que vem a repensar o modelo que a gente lida com a saúde, né? E eu acho que a gente tem que incentivar, o sistema tem que ser incentivado para que os sujeitos, os usuários fiquem mais e mais e mais saudáveis do que eles fiquem doentes e a gente tenha os recursos investidos para tratar essa doença. Então foi aí que eu cheguei aí na medicina e fui apresentada a medicina do estilo de vida. Então o Rodrigo foi o responsável, né, por esta... Você quer falar um pouquinho mais, Rodrigo? Eu quero, temos corresponsabilidades aqui, né, uma troca de responsabilidades, de palpites e tudo mais. Assim como já disse em outros momentos que ele influenciou, né? O Castropil influenciou nas minhas decisões. Também trabalhamos juntos, eu como radiologista, prestando serviço e avaliando as imagens nesse sistema onde a saúde, a gente não tem planos de saúde, né? Nós temos planos de doença. Exatamente. Então acho que, só complementando isso, acho que o que me agrada, além de outras coisas, me agrada muito promoção de saúde. Vamos falar de saúde e a doença vai vir
eventualmente, mas acho que o foco principal e a minha leitura bastante pessoal sobre a medicina do estilo de vida é a medicina da saúde, é um estilo de vida saudável. A partir do estilo de vida você pode manusear melhor a sua saúde, promover melhor a sua saúde, e cada um é responsável pela sua saúde, né? Essa que é uma coisa que muda um pouco o paradigma, não só do mercado, como você receber por um procedimento ou você fazer um diagnóstico e um tratamento, mas também como o indivíduo passa a ser o cara que está sentado no banco do motorista. Então, ele que vai determinar para onde ele vai, né? Então, acho que isso é uma grande mudança de paradigma, tanto prático quanto filosófico. É bem interessante, assim, eu me lembro quando o Castropil me apresentou também a medicina do estilo de vida. A gente foi almoçar e você me citou, eu nunca tinha ouvido falar. Também achei muito interessante, bem, tanto é que culminou, né, nesse papo nosso aqui hoje. E eu fico pensando em algumas coisas que vocês citaram, né? Assim, praticamente todos os dias a gente abre os jornais e a gente vê que as operadoras estão quebradas, que a saúde, não só no Brasil, mas no mundo todo, é insustentável. E muito é isso que você está dizendo, né, Rodrigo? Assim, os planos são planos de doença. Acho que até nossos colegas médicos, de modo geral, toda a nossa formação como médicos, e imagino que até hoje não tenha mudado tanto assim, mas é uma formação muito focada no tratamento da doença, uma formação bem cética também. Tudo que sai ali de medicação química começa a ser visto como, isso daí é charlatanismo, é picaretagem. Muitas coisas são mesmo, né? Nós sabemos que são. Mas tem muitas coisas sérias e acho, primeiro, muito bacana ter esse ponto de que tem diversas evidências científicas, mas como as pessoas, não só os médicos, menosprezam esses pontos básicos, né? Então, o sono mesmo foi visto por muitos assim, não, eu consigo dormir 4 horas por noite e fico muito bem. Acho que até tem gente, né, que consegue, depois vocês podem falar mais disso, mas muitos não. Muitas pessoas acham que dormir muito, ou dormir 8 horas por noite, é perda de tempo. Eu estou perdendo 1/3 do meu dia. A outra coisa é a alimentação. Eu tenho um amigo que fala, não, se eu pudesse tomar uma pílula todo dia e não ter que me alimentar, para mim era melhor, porque eu já resolvi ali mesmo. O outro é o esporte. Muita gente que fala, não, semana que vem eu começo. Então a gente vai vendo isso tudo, vai vendo que as pessoas também... Será que vai ser preciso, né, uma hecatombe nos planos de saúde para falar, gente, olha, não dá mais para pedir esse monte de exames, não dá mais para fazer esse monte de procedimentos. Mas aí a gente está chegando no final aqui da primeira parte do nosso episódio. Eu queria que vocês deixassem, para a gente fechar essa primeira parte, talvez algumas mensagens finais aqui sobre isso, inclusive para os nossos ouvintes. A gente vai retomar o assunto na segunda parte, mas eu deixo vocês dois falarem um pouquinho aí para aquela pessoa que está nos ouvindo, assim, como é que eu começo desde já, né? O que eu posso fazer? Algumas atividades práticas. Eu começo com o Castropil. Não, eu acho assim, Gustavo, alguns pontos que eu queria colocar. A medicina de estilo de vida não é uma coisa nova, né? É uma coisa ancestral. Quando a gente escuta Hipócrates falar que faça do seu alimento a sua medicação, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Felizmente, houve uma sistematização desses conceitos por uma academia americana que trouxe protocolos e trouxe embasamento científico para uma coisa que é ancestral. Eu tive a felicidade na minha vida de ter professores que me transformaram em médico, não em cirurgião de joelho e de ombro, né? Então, eu tenho um pai médico que sempre falou para mim sobre medicina. Eu tenho professores que me ensinaram os princípios da medicina, do que é ser médico. E isso me agrada muito. Lógico que eu gosto de operar um joelho. Eu gosto de reabilitar um atleta que volta, né, como a própria Adriana, voltou a competir. A gente fica extremamente feliz, mas eu sinto falta de colocar em prática esse lado de medicina. E então são essas questões. Em termos de dicas práticas, eu quero dar uma dica prática em relação à atividade física, que é um ponto que eu acho importantíssimo, né? Eu acho que existem muitas bandeiras e defesas, e faça isso, faça aquilo, faça o aeróbico, faça a musculação, não, faça o treino funcional. E na dieta a mesma coisa, faça a dieta paleolítica, faça o keto, e cada um defende uma loucura, mas isso parece uma guerra de facções, né? Eu costumo dizer que para você chegar bem à sua idade madura, e quando eu chamo idade madura, eu estou falando hoje de 90, 100 anos, você não adianta só ter força, só ter capacidade aeróbica, só fazer... Você tem que ter tudo. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter força para subir uma escada, você tem que ter uma capacidade aeróbica para você andar e viajar, pegar seu neto no colo, pegar uma sacola de compras e ser independente. Então é um decátlon,
né? Não é uma atividade única que está em jogo. Então, eu acho que na atividade física, o mais amplo que você conseguir fazer, o mais dividido, o quanto mais você conseguir trabalhar as várias valências esportivas, é melhor. Logicamente que nós não vamos aqui em uma breve conversa tentar explicar quais são as atividades físicas melhores para cada um, mas que não haja a defesa de uma bandeira única, mas sim que a pessoa esteja preparada para fazer o decathlon dos 100 anos, que eu acho que é um conceito que excelente, me agrada acho bastante. Que fica uma ótima dica aqui para quem está nos ouvindo, né? Olhar isto não como... Se fosse falar da corrida, também não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, tem muito mais coisas envolvidas, não é começo, meio e fim, rapidamente. Eu vou ouvir o Rodrigo também. Primeiro eu tenho que concordar com isso, né? E lembrando que a atividade física, qualquer atividade que você se movimenta já vale, né? Acho que a vida é mais como andar de bicicleta do que qualquer outra coisa. Se você parar, você cai. Uhum. A bicicleta tem que estar em movimento. Gosto dessa analogia. Então, levantar de tempos em tempos, andar, ter força de equilíbrio e por aí vai. Eu não vou, não, é difícil da gente dar dicas, mas assim, movimente-se o máximo que der. Se você puder ir de escada, vai de escada. Se você puder ter um treino físico estruturado, faça. E vá atrás de coisas que você consiga e que você vai cumprir, né? São metas mensuráveis que você consegue colocar no seu dia a dia, coisas, mesmo que sejam simples, né? Mas que você consiga colocar um pouquinho cada dia. O mesmo vale para o manejo do estresse. Eu estou falando aqui do ponto da meditação. Você pode fazer 5 minutos numa prática meditativa, por exemplo. Existem inúmeros aplicativos e formas de você meditar, ou você simplesmente sentar, prestar atenção na respiração. O Mindfulness, que veio com tudo, ajudou demais a popularizar a meditação. Eu venho de uma linha mais estruturada, mais ancestral do Kundalini Yoga, mas mesmo o Kundalini Yoga ele tem sido, ao longo do tempo no Ocidente, tem sido adaptado, né? Para você ter uma ideia, a gente, muitas vezes, dentro do hospital, a gente faz práticas com pacientes acamados. Então, isso tudo é possível colocar no dia a dia, coisas que são factíveis. Acho que o mais importante, né? Outro dia eu ouvi uma colega da medicina do estilo de vida falando assim: o feito é melhor do que o perfeito. Porque senão você fica querendo ter aquele programa perfeito de atividade física, de meditação, de alimentação e por aí vai, né? E alimentação, como o Castropil falou, tem várias linhas. O que o Colégio da Medicina do Estilo de Vida defende é o plant-based. Quanto mais vegetais na sua dieta, melhor. Né? Não quer dizer que você vai ser vegano, que você vai ser um vegetariano restrito, mas assim, uma dica rápida que eu gosto que não tem erro de ser falado e colocado em público, aumenta a ingestão de fibras. E as fibras só estão nos vegetais. Então, quanto mais vegetais você colocar na sua dieta, melhor. É uma frase que não tem erro. Não tem contraindicação, não tem erro. Quanto mais vegetais você insere na sua alimentação, seja em forma de salada, de legumes, de verduras, de frutas, de castanhas, você não vai errar. Lógico que cada um tem a sua questão, cada indivíduo tem o seu metabolismo e tudo mais, depende de vários aspectos. Mas, de maneira geral, aumentar a ingestão de fibras na alimentação, você só vai colher os benefícios. É uma coisa que dá para falar abertamente para o público em geral, e fica aqui essa dica. Tenho certeza que quem nos ouviu aqui nessa primeira parte do nosso episódio já está aguardando aqui para continuar a conversa na próxima parte que nós teremos, e já saíram diversas dicas muito boas, não só a respeito da medicina de estilo de vida, mas que podem ser implementadas na prática de imediato. Então, quero agradecer ao Rodrigo, ao Castropil por estarem aqui, e vou contar com vocês em breve na segunda parte do nosso episódio para a gente falar um pouquinho mais sobre medicina de estilo de vida. Muito obrigado pela presença. Para você, nosso ouvinte, se gostou desse episódio, dê 5 estrelas na sua avaliação, na sua plataforma de podcast preferida, e esteja conosco aqui na segunda parte para falarmos um pouquinho mais sobre medicina de estilo de vida. Muito obrigado e até o próximo episódio.